Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Tá na Mesa, e hoje eu não estou sozinho, como sempre, ao meu lado. Fala, Léo, Marcos Tito aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Mais um dia aí de bom papo, de um bom tiragosto, de uma boa conversa, de um convidado especial. Pra lá de especial, porque hoje tem história pra contar com ele, historiador capixaba Marcos Vinícius Santana. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, o convite. Maravilhoso. Só de estar aqui falando de história do Espírito Santo já seria bom. Com uma mesa dessa aqui, então ficou melhor ainda. Conversa vai longe, Vai né? longe, vou me sentir num botequim da vida. Maravilha. E a dinâmica, né, do nosso videocast é justamente essa. Trazer pro nosso estúdio esse ambiente de sentar numa mesa de jantar em casa, na mesa de um bar, de um restaurante, e trazer essa conversa produtiva, mais descontraída, experimentando sabores da mesa. E no caso aqui, a gente já tá vendo que você trouxe um torresmo. Conta Isso. pra gente por que você trouxe ele, qual história que você quer compartilhar com a gente. Cara, eu trouxe esse torresmo inicialmente muito para se pensar o que eu estudo, né? Da forma que eu estudo. Porque eu, quando me apresento como historiador, né? Fiz mestrado também na UFES, mais no campo da geografia. Mas eu costumo dizer que quando a gente pesquisa a cultura popular, a gente se apresenta antes falando o que a gente é, né? Então eu sou sambista, criado pela União de Jucutuquara, ritmista, apaixonado pela cultura popular capixaba, e depois disso eu me graduei. E tive a felicidade de, na pós-graduação, no mestrado, né? E a partir daí nos momentos de pesquisa mesmo, pesquisar aquilo que eu vivia, né? Que é a cultura popular, que é o samba, que é o botequim. Então eu queria trazer muito isso, mostrar que esses espaços, uma quadra de uma escola de samba, uma casa sede de uma banda de congo, uma conversa, uma paneleira ou uma conversa de botequim são locais que nos passam sabedoria, que nos ensinam a viver a vida, né? Então eu pensei muito isso, em trazer o torresmo como simbolismo do que eu pesquiso e do que eu falo. E aí, pensando num local para comprar o torresmo, logo me veio à cabeça o Caianas, na Cidade Alta, que aí já vira um convite para quem está nos ouvindo, nos vendo, né? Que o Caianas, não fazendo propaganda, mas já fazendo, porque é um botequim cravado no centro histórico da cidade. Ele é ali na frente do fórum, então ele está ali ao lado da Catedral Metropolitana, que é o Marco Zero da cidade, né? Que está ali o Marco Zero. Ele é colado na Escadaria Maria Ortiz, é na Rua Pedro Palácio, é ao lado do Palácio Anchieta, do Sônia Cabral, próximo à Capela de Santa Luzia. Então a história do Espírito Santo passa por aquele botequim, então acho que deu para dar uma pitada, uma rotulada gastronômica boa no que a gente vai conversar aqui. Com certeza. E essa bebida aí que você trouxe pra gente pra acompanhar esse torresmo? Essa bebida é uma bebida muito especial. Veio de um casal de amigos. Ela morava no Mato Grosso e o meu amigo de infância, Cícero, conheceu a Dani lá no Mato Grosso. E eles trouxeram para mim, sabendo que eu pesquisava negritudes, né? Pesquisava toda essa coisa. Trouxe para mim o canjinjim, que é uma bebida feita à base de cachaça, cravo e mel. E ela é secular, feita pelos escravizados da região, que faziam para celebrar o rei de Congo. Aqui a gente tem o Congo. O Congo é uma palavra muito presente nas culturas africanas, porque é a celebração do rei de Congo, né? Celebrar um rei que existia na África. E aí, para celebrar a festa de Congo, né? A festa do rei de Congo, eles fazem o canjinjim, que virou uma bebida bem peculiar lá da região, né? Se não me engano, Santíssima região de Trindade, no Mato Grosso. Eles trouxeram para mim e eu trouxe também para como é que eu posso dizer? Compartilhar e embebedar, no melhor sentido da palavra, a nossa conversa, né? Ó, o cheiro dela é muito gostoso. Né? O aroma perfume, né? parece um perfume, dá vontade de pegar assim, ó. Vai deixar o pessoal curioso, pô. Porque essa é difícil de achar. Não se acha que é o Espírito Santo, não. Eles vão lá para trazer para mim. Talvez na internet consiga, né? Demora um pouquinho, mas vem. Então, um brinde, né? Um brinde aí. Um brinde a nós. Altar na mesa, conversas, a história, né? Isso aí. Maravilha. Pode de vez não, senão a gente nem termina. Nossa, gostinho da canela, delicioso. Dá uma suavizada boa. Muito tranquila. gostoso. Muito, muito bom. E acho que a gente pode ficar à vontade aqui, pegar o torresmo aí, né? Fica aí, fazer aquele croque que todo mundo vai ficar com inveja.
Aí me nossa. digam se está aprovado ou não, que Eu eu tô vou passar pro salivando. Itamar. Tô salivando, vou espremer um limãozinho aqui. Itamar veio de Itacibá pra fritar e dar no Nossa, tempo ó. certo pra chegar aqui no tempinho bom. Gente, o cheiro Sem que tá isso passado. aqui, o cheiro que tá isso aqui. Gabriel, aumenta esse microfone aí pra ouvir o croque-croque, hein? Que é importante isso, né? Eita. Nó, Vamos ó. lá. Eita, lá. Nossa. Só pelo barulho está aprovado. Né? Nossa, super aprovado. Agora, me senti... A gente desafiou ele a trazer, né? Agora eu me senti desafiado a ir lá e comer esse torresmo quando acaba de sair. E aí já faz um passeio histórico ali pelo centro, conhece aqueles locais. Você sabe que teve um dia que eu saí do trabalho, fui pro centro, falei, vou andar no centro. Aí fui no Rosário, fui na Catedral, fiz aquele passeio de cansar de andar. Nossa. Parece que é tudo pertinho e pequeno, mas você cansa. E assim, é muita história, muita coisa que tá envolvida. E você falou o começo aí da sua trajetória, né? Que começou com o samba. Explica assim para o pessoal que às vezes não conhece muito do carnaval e do samba, o que é uma escola de samba, como nasceu, conta um pouquinho dessa história pra gente. Cara, é assim, os pesquisadores do Rio de Janeiro costumam dizer que Vinícius Natal, meu amigo pessoal, pesquisa as escolas de samba do Rio, ele diz que é uma das maiores invenções brasileiras a escola de samba, né? Assim, no sentido geral, as escolas de samba surgem no Rio de Janeiro, né? Na virada da década de 20 para a década de 30. E surge naquele momento ali pós-abolição, em que os negros foram jogados na sociedade, né? Não teve ali, de fato, uma inserção. E que eles tiveram que procurar formas de se acomunar, né? De criar comunidades e estratégias de sobrevivência. Existia já alguns elementos carnavalescos parecidos, como ranchos, blocos e cordões. E as escolas de samba, elas surgem num momento em que existiam brigas entre os bairros para saber quem tinha o samba mais autêntico ali daquela localidade, da cidade do Rio de Janeiro em si, né? Isso é uma das narrativas. São muitas narrativas que a gente lida com a cultura popular, a gente lida com a história oral, né? Então, são muitas narrativas, mas a principal delas diz que a primeira escola de samba surge no Estácio, porque existiam essas rusgas, né? Essas brigas para saber quem era os donos do samba mais autêntico. Só que no Estácio existia uma instituição chamada Escola Normal. A Escola Normal, na época, formava professores para educação básica. E aí, quando chegava no povo do Estácio, falando que o samba deles não estava com nada, que era um samba diferente, que o samba do Estácio era um tanto quanto diferente, porque um inventor chamado Ismael Silva, ele altera o sentido de fazer samba, porque ele queria cantar e andar ao mesmo tempo para poder apresentar o samba para o público. Porque naquela época, o samba, sendo uma música marginalizada, ele não entrava nas gravadoras. Os sambas que, por acaso, entravam eram quando os cantores brancos iam nas comunidades, compravam samba e nem sequer citava quem era o compositor. Podia ser o samba mais lindo do mundo, de Cartola, que ele não entraria numa gravadora de forma alguma, por ser negro, por ser uma música de negro, né? E aí ele desenvolve uma forma de você mostrar o samba para a sociedade enquanto você anda. E é aquilo que a gente vê na reprodução, por exemplo, quando um turista ou alguém que não sabe sambar, quando vai sambar, vai um dedinho para cima, né? Os dedinhos para cima, que é o compasso binário do samba. É o passo, você consegue andar e cantar ao mesmo tempo. E essa nova forma de fazer samba do Estácio passou a ser criticada no Rio de Janeiro. E Ismael Silva falava, quer saber? Deixa eu falar. Se daqui saem os professores, se referindo à escola normal, nós somos os professores do samba. Então o Estácio é uma escola de samba. E aí surge em 1928 a primeira escola de samba, Deixa Falar, no bairro do Estácio. E aí, reproduzindo isso, essa nova forma de fazer samba acabou se alastrando muito pelo Rio de Janeiro. Né? À toa que Deixa Falar de 28. E aí a Mangueira já surge de 29. Né? E aí outras agremiações já surgem no Rio de Janeiro como um todo e vira o que a gente conhece hoje. Aqui no Espírito Santo, acontece na década de 50 essa chegada. Aqui existiam as batucadas, que eram instituições carnavalescas também, muito parecido com as escolas de samba. Também presente em comunidades, né? Mas as batucadas tinham uma restrição que elas se assemelhavam muito aos clubes. Elas tentavam ser a reprodução dos clubes do asfalto dentro do morro.
Por exemplo, nós tínhamos o Clube Vitória, no Parque Moscoso, que era Sim. um dos mais Tradicionais. tradicionais da elite da cidade. Nós tínhamos o Álvares Cabral, que era onde hoje é a Praça Costa Pereira. O prédio está lá até hoje. Tá lá Você até chega hoje. lá, você vê o símbolo, né? O Saldanha da Gama, posteriormente, quando comprou a sede do Cassino Trianon, virou também uma grande representação dos bailes de carnaval, né? E para participar disso aí, você não tinha não só que ter dinheiro, mas também que ter uma família. Você não podia ser um qualquer para entrar no clube desse. Então, mesmo se você tivesse condições, você não poderia entrar. Então, as batucadas surgem como uma tentativa, um pouco mais popular, obviamente, de ser essa reprodução dos clubes do asfalto. Só que lá eles também cobravam mensalidade. Não era qualquer um de um morro que poderia descer numa batucada. E aí, em 1955, um camarada chamado Rominho, que o filho dele tem um bar do Rominho na frente da Zilda ali, ele tem uma briga política dentro da batucada chamada Chapéu do Lado, que era que era a maior da época. A Chapéu do Lado era onde hoje é a Quadra da Piedade. A Piedade ensaia na quadra Chapéu do Lado, porque a Chapéu do Lado era ali. E aí ele tem esse rompimento e ele já tinha um contato no Rio de Janeiro, porque naquela época os jovens não serviam no batalhão, não. Aqui no 38º Vila Velha. Eles iam para o Rio de Janeiro servir e depois voltavam. Ia para lá, ficava um ano e voltava. Então isso fazia com que eles tivessem contato com as culturas do Rio de Janeiro. E ele, brigado com a Chapéu do Lado, tem contato com as grandes escolas do Rio de Janeiro e tenta fundar aqui uma escola de samba no Morro da Piedade. Só que a Piedade surge com uma ideologia totalmente contrária das batucadas. Primeiro, por falta de gente. Porque no Morro da Piedade da Fonte Grande já tinham 3 batucadas, que era a Mocidade da Fonte Grande, a Chapéu do Lado e a Palmeiras. Mais uma porção de blocos. Como é que eu vou fundar mais uma nova instituição aqui, gente? Eu vou fundar e eu vou descer com todo mundo que não pode desfilar nessas escolas de samba. E o curioso é que naquela época existia um preconceito muito forte com empregadas domésticas. As empregadas domésticas eram chamadas de graxeiras, porque isso era uma reprodução da relação que o senhor tinha com a escravizada dentro da casa grande. Então a mulher que em liberdade optava por trabalhar na casa do senhor, da família, de família, né? Era tida como uma pessoa que não era dotada das maiores, digamos, dignidades, né? E aí sofria esse preconceito dentro do próprio morro. E além disso, tinha os cavouqueiros, que eram homens negros que não tinham tanta escolaridade e que trabalhavam nas reformas urbanas que Vitória passou muito na virada do século XIX para o XX. Né? Foi a cidade que precisou crescer. É porque a cidade precisou crescer, tinha muito dinheiro do café, não tinha uma roupagem de capital, então a gente precisa crescer. Então vamos aterrar tudo e mudar tudo isso. E aí, quem fez isso braçalmente foram esses negros dos morros, ex-escravizados ou descendentes de ex-escravizados que não tinham escolaridade. E a Unidos da Piedade desce pegando esse povo todo. Então, eu costumo dizer que se no Brasil a escola de samba tem um sentido racial muito forte, isso no Espírito Santo você pode dobrar. Isso que é pouco falado hoje. Né? E eu tive assim, uma imensa felicidade que eu tive na minha vida, foi de, nesse momento de reconstrução da Unidos da Piedade, ter criado e sugerido o enredo Quilombo Piedade, né? Que foi o que desfilou nesse último carnaval que passou. 2024. Que é justamente aquela escola com esse teor racial. Um teor racial que vem se perdendo no carnaval como um todo, sendo ressurgido, né? Então, voltando historicamente, a Unidos da Piedade surge em 55 e esse modo popular de fazer carnaval também se alastrou do mesmo jeito que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, que a Piedade surge em 55, em 56 tinha a Unidos de Caratuíra, que foi uma escola que não teve vida muito longa, mas surge o Império da Vila Rubim, que vem a ser Novo Império, e Acadêmicos do Moscoso, no Morro do Moscoso. E dali para frente o carnaval só cresceu de uma forma que em 72, menos aí de 20 anos depois, já não existiam mais batucadas, só escola de samba. Era a forma popular de se fazer carnaval. E isso muito em cima também do crescimento das escolas de samba do Rio de Janeiro por serem uma referência, né? E as escolas cresceram, o ato de fazer carnaval, né? A moda de fazer carnaval cresceu bastante. O Carnaval de Vitória já chegou a ser o segundo maior do Brasil, isso é preciso dizer, né? Num determinado momento em que foi visto como um produto político, mas da mesma forma que ele cresceu, ele caiu, né? E aí, em 87, ele tem o seu auge, que é com a construção do Sambão do Povo, o segundo do Brasil, mas em 92 o Carnaval é paralisado por falta de organização. Volta em 98, e aí em caráter de exibição, né? As escolas não existia um concurso, as escolas recebiam como cachê, né? Como se ela fosse um artista mesmo, desfilava por cachê, só as escolas de Vitória.
E sempre foi uma promessa da prefeitura que se o carnaval de fato evoluísse com o passar do tempo, o retorno para o sambão aconteceria. E aí em 2002 acontece, fica 98, 99, 2000, 2004 anos. Na Jerônimo Monteiro, na época. Na Avenida Jerônimo Monteiro, Jerônimo exatamente. Monteiro, com arquibancadas provisórias, e a estratégia de se fazer uma semana antes do carnaval, que é o slogan que dá origem que a gente tem hoje, né? O Carnaval do Brasil começa aqui. Isso aí. É por isso, porque a gente perdeu o status de balneário, né? Ou de referência carnavalesca, as pessoas se acostumaram a viajar. E isso pegou muito também o crescimento das músicas baianas. Carnaval de Conceição bombou muito, Uhum. né? Aí foi crescendo Piúma, outros balneários, e até a forma de se fazer carnaval tendeu muito pro lado baiano. Surgiu muita gente boa naquela época também, né? Banda Reflexos, Olodum, Timbalada. Então isso aí rivalizou muito com as escolas Já tô de aqui samba. quase cantando mentalmente, É sabe? bom demais. Você tem clássicos da música que são regravados. Você vê, Olodum tem clássicos que são regravados de uma forma mais lenta e faz sucesso. E as pessoas cantam como se fosse do próprio artista, não fazendo crítica, né? Mas porque isso é normal na música. Mas é para mostrar a mesma magnitude de Olodum e daquelas músicas, da questão poética. Pensa muito no ritmo, mas é aquela coisa poética do Olodum, né? E aí, como estratégia para poder deixar esse povo aqui curtir o Carnaval da Escola de Samba, se coloca uma semana antes, como iniciativa do prefeito Luiz Paulo e da secretária de Cultura Cláudia Cabral, que é filha do Sérgio Cabral, lá do Rio de Janeiro, também uma referência nos estudos das escolas de samba. E aí forma-se esse novo formato em 2002 que a gente tem até hoje, né? Que é o Carnaval uma semana antes, competitivo no nosso sambão. E o próprio Carnaval de Vitória, o Carnaval mesmo, né, na data original, pelo menos, né, há uns bons anos, o centro de Vitória era um carnaval mais apagado, um carnaval menos celebrado. E hoje, vou falar hoje de uns anos para cá, eu não vou precisar, mas vamos botar aí no mínimo uns 10 anos para cá, o carnaval do centro de Vitória, o carnaval de Vitória, virou onde as pessoas iam curtir em outros municípios, em outros locais, o Carnaval de Vitória deu essa ascensão. A que você atribui isso? Quais foram os fatores que acho que incentivaram também, há uns 10 anos para cá, a gente ter esse boom no Carnaval? Cara, assim, você falou muito bem, o Carnaval do Centro de Vitória só tinha uma referência, que era o Carnaval da Fafi. A cidade, como tudo, era vazia, né? Isso. Eu lembro que ali no período de 2003, 2004, não era... e aí eu acho que a gente chega no agente que molda muito isso. Não era de interesse do poder público ter um carnaval aqui na data do carnaval, ponto. Opção da prefeitura, não era ter. E não tinha, realmente não tinha. Você tinha um carnaval na Fafi, você tinha um desfile de blocos na Jerônimo Monteiro, que também é bastante esvaziado, porque se você ter só... Porque quando a gente pensa do ponto de vista do investimento, de ter de fato algum evento, não quer dizer que quando você não quer, você não coloca nada. Não, mas se você colocar só um desfile de blocos e um carnaval concentrado na Fafi, que era majoritariamente matinê, mesma coisa que não querer. Então eles colocavam aquilo e um carnaval na Curva da Jurema também, que era o Carna Jurema, né? Isso. E eram carnavais de uma referência muito popular, e aí o povo falava, né, que era um carnaval da arruaça, etc, etc, que reforçava esses preconceitos que a gente já conhece há muito tempo. E com o passar do tempo, o Carnaval de Vitória, ele cresceu também por esse mesmo agente, carnaval de rua que eu digo, né? É do interesse do poder público, de investimento. Só que o carnaval, não sei se a gente pode colocar, não pode colocar como único fator, né? Mas com o passar do tempo, se pensou o carnaval de rua de Vitória apenas o centro da cidade. E isso é muito difícil do ponto de vista da organização, né? E aí, de alguma forma, as pessoas que não querem que aquele carnaval aconteça, ele acontecer de uma forma que não tenha uma organização devida, acaba favorecendo o seu fim. Uhum. Né? Se você não pensar uma forma de você descentralizar o Carnaval de Vitória e fazer com que ele aconteça da melhor forma possível, facilitando a mobilidade urbana da festa em si, ele vai trazer problemas que vai justificar o seu fim. Eu uso até a própria escola de samba, acho que as nossas escolas de samba é uma metáfora disso. A gente cresceu muito e a prefeitura ia dando dinheiro para as escolas crescerem. Chegou um passado tempo que tinha escola, cada rua tinha uma escola. Você só precisava criar um CNPJ, 2 cores e uma bandeira. E aí você chegava lá e pegava verba. Aí chegou um determinado momento, a prefeitura falou, gente, que isso? Eu tô dando, tinha escola que pegava verba e não desfilava. A escola não aparecia para desfilar. E aí a prefeitura e o governo do estado olharam e pensaram, gente, não dá. Vamos acabar. Aí acabou. Então acho que o carnaval hoje, o que falta não, o que a gente precisa pensar é que, de alguma forma,
ele é um elemento de construção de várias esferas. A esfera pública, aqueles que fazem o carnaval, que no nosso caso são os blocos, os artistas em si. As pessoas que de alguma forma representam aqueles que vêm e fazem parte do carnaval, você precisa de um representante do turismo e algum representante da sociedade, e também aquelas pessoas que estão aqui no carnaval e que não vão curtir o carnaval, mas que precisam viver durante aqueles 4 dias. Mas, primeiramente, também se pensar que o carnaval é um evento, sim, é uma data institucionalizada, que ela traz retorno econômico não só para a esfera pública. Você tem pessoas, eu já conversei com ambulantes, que um dia do Carnaval de Vitória, o desfile da escola de samba, garante o material escolar que ele vai comprar para a filha. E o que a gente costuma falar é até essa percepção do carnaval voltando no segmento escolas de samba, né? A comunidade se envolve de uma tal maneira que você tem a costureira, no próprio dia do desfile, quem se envolve para empurrar o carro, se envolve em ajudar na montagem, é toda uma mobilização, e além da questão financeira, é da questão de pertencimento. Porque você está ali na avenida, você de uma comunidade, você não está sendo visto como um grupo marginalizado. Você se torna estrela naquela passarela. E isso motiva tanto as pessoas, e a gente vivencia isso nos ensaios que a gente vai. O ensaio, você falou da Piedade, do Quilombo Piedade. O ensaio desse ano, no começo do ano, foi embaixo de chuva, o desfile técnico ali. E o pessoal tava lá empolgado, a gente viu isso. E a chuva não atrapalhou. Então, esse engajamento que a escola de samba traz é muito forte. Isso precisa ser usado para crescimento. Então, a importância, né, de você ter um jovem, um adolescente envolvido na escola de samba, aprendendo a tocar na bateria, a harmonia, e se desenvolve ali no cavaco. Enfim, é um envolvimento que traz benefícios para a sociedade como um todo. Não é só o movimento na semana do carnaval, é durante o ano inteiro. Exatamente. Assim, o que a gente precisa pensar é que, infelizmente, a gente vive uma sociedade em conflito, né? E um conflito movido por uma polarização muito forte. E nessa polarização, as escolas de samba estão de um lado e, majoritariamente, a população de Vitória está do outro. A gente precisa pensar assim. Por mais que muitas pessoas que falam mal das escolas de samba, quando chega o dia do desfile, elas estão lá no camarote. Uhum. Elas estão pedindo fantasia. E esse imediatismo, acho que diz muito sobre uma escola de samba. Porque para a sociedade como um todo, a gente só existe durante os 2 dias de desfile. E para cada escola, durante aqueles 60 minutos que ela está passando. Mas para quem é envolvido com uma escola de samba, por mais que o funcionamento da construção de carnaval não seja durante 12 meses, o cara que é apaixonado pela escola de samba, ele vai viver aquela escola de samba os 12 meses. Uhum. Porque o samba e o carnaval, ele molda não só a forma como o cara desfila, não. Ele diz como o cara vive, o que o cara come, com quem aquela pessoa anda, com quem ela convive no seu dia a dia, no seu entretenimento. Eu agora não mais tão vinculado ao Nido de Cutuquara, mas eu lembro que na nossa época a gente tinha um jargão que era falar que eu não aguento mais ver Faustão, porque era quando parava os ensaios e domingo a gente ficava em casa. Mas tinha aquela sociabilidade. E se pensar essa referência das escolas de samba, é isso que eu digo muito, que eu coloco nas minhas pesquisas, que eu até trouxe a imagem do Bar do Ceará, que é... Essa daí, olha, isso aí... Essa aí é a Avenida Alberto Torres, Alberto Torres? Acho que Alberto Torres. Alberto Torres do IFES, né? Isso, atrás ali da Paulino Miller. E aí, esse aqui é o bar do Manujinha à esquerda, Manujinha fundador e baluarte da União de Cutuquara, e do lado era o antigo Bar do Ceará. O Bar do Ceará cresceu tanto que foi pro outro lado da rua, né? E aqui era o epicentro do carnaval. Apesar de ser de Cutuquara, as pessoas de todo o carnaval transitavam por ali. Existia aí a Banda da Nação de Cutuquara, que acontecia no sábado de Aleluia, então era um berço da cultura mesmo. E eu conheci esse local aí com 5 anos de idade. Quando eu fui crescendo e tal, com 9 anos de idade, eu lembro que eu ia pro balcão ali dentro, e ali no balcão tinha o balcão aqui, né? E na parede oposta ao balcão tinha um mural de fotos antigas da União de Cutuquara, e eu ficava apaixonado por aquilo ali. Então meus pais ficavam lá na roda de samba e eu ficava no balcão perguntando a Manugi quem era quem. E eu costumo dizer que ali foi a primeira vez que que despertou em mim a paixão pela história.
né? E depois de um tempo, já lá pro lado de 2016, 2017, eu já como diretor de bateria de cultura, e aí estudando o carnaval teoricamente na universidade, eu lembro que o Mano Jim, o Ditão e o Genivaldo, eles tinham um pacto de todo sábado e domingo eles descerem com a camisa da escola e ficarem no Bar da Nação, que aí já é um bar que surgiu mais pra frente, mas era no meio da Paulino Miller ali. Então, um local de passagem da cidade toda. Ficar com a camisa da escola ali, né? E, para além disso, você vê numa escola de samba, por exemplo, a importância da velha guarda e do baluarte. Eu fui ensinado a entrar numa escola de samba e beijar a mão da baiana e pedir benção. Eu fui ensinado que o pavilhão é algo sagrado. Não o que eles criaram hoje Hoje o pavilhão virou um símbolo quase de segregação, porque só tal pessoa pode tocar, só tal pessoa pode beijar, você tem que estar de calça, enfim. Mas naquela época era um símbolo acessível, porém sagrado. Então você tinha que se benzer e beijar o pavilhão. E aí depois de um tempo eu chego na universidade e eu vejo as mesmas práticas de forma teórica, mas contado por Eric Hobsbawm, que é a questão do nacionalismo, de exaltação aos símbolos, né? A coisa de você criar uma comunidade num sentido nacionalista para se ter um pertencimento. E eu lendo aqui, eu falei, gente, eu já sei tudo isso, mas eu aprendi dentro da escola de samba. E isso tem um sentido histórico. Porque quando a gente pensa lá no passado, as escolas de samba como agremiações, como comunidades criadas por negros que foram inseridos numa sociedade que a todo tempo queriam a sua morte, não tem outro termo que não seja morte, era morte, era um sentido de segregação, era não aceitar um negro naquela sociedade. As escolas de samba emergiram como um pertencimento que eles não tinham e que não tem até hoje. Hoje você tem um cara que é mestre de bateria, visto por 10, 15 câmeras e ovacionado por um público, que vai passar aquele momento ali, ele vai voltar a ser caminhoneiro, engraxate ou qualquer outra profissão que não tem o devido valor para a sociedade. Então é você ter como pertencimento um símbolo, uma sociedade, uma comunidade, um conjunto que o Estado não te dá, o país não te dá, a cidade não te dá. Cidade muito menos, se for pensar Vitória. O que se vende hoje de Vitória, você não vê uma Vitória popular. Vitória é uma cidade segregada e a cidade que é vendida, hoje não, porque acho que as questões visuais estão mais democráticas. Mas um tempo atrás, quando você via o que se falava da cidade de Vitória, você via só um recorte carenciado do Suá. O que se tinha para fazer em Vitória era Triângulo e Rua da Lama. Hoje um morador de Vitória é tido como mal educado, porque você senta no lugar e ninguém fala com você, óbvio, você tem como recorte um local que eles te julgam pela roupa que você está usando, pela marca que você está usando. Vai ver se tem gente mal educada no Bar da Zilda. Tenta puxar um assunto com alguém sambando do seu lado no Bar da Zilda, no botequim, lá dentro, no Panela, lá em cima na Fonte Grande, Jucutuquara. Lá na Ilha das Caeiras. Na Ilha das Caeiras. Então, existe uma representação de Vitória que não é popular. Então, um pertencimento que o menino do morro não tem, que uma passista não tem, que uma baiana não tem, e que ela encontra na escola de samba. E esse sentido do pertencimento, ele ganha uma potencialidade maior, porque as escolas de samba, não só as escolas de samba, né, mas aí a cultura e a arte como um todo, elas emergem como uma potencial alternativa para as fragilidades que essas comunidades sofrem. Porque pode não parecer, mas um ritmista que está tocando ali numa oficina, que ele vai virar um diretor, que ele vai se ocupar ali, ele está fugindo do tráfico, sem saber. A passista que samba, que ela pode na quadra sambar com uma calcinha, não sei como é que é o nome que se dá, né? Com a roupa da forma que ela quer, na finura que ela quer, ela está totalmente livre de tomar um tapa na bunda se ela fizer isso, saindo ou dançando em qualquer outro lugar que ela quiser dançar. A música dela que for. O respeito que se tem dentro, né? O respeito que se tem. A baiana, que são senhoras que por muito, a gente pensa senhoras de comunidades que tiveram que ou ficar dentro de casa porque não podia trabalhar, não existia o trabalho para a época, ou foram empregadas domésticas que não exerceram o seu papel de mãe, esposa, irmã, enfim, qualquer laço afetivo na família para poder exercer, para comprar, para poder ter um salário para colocar comida na mesa, e quando chega na aposentadoria tem como único destino morrer sem o que fazer, e ela é baiana, e ela vira baiana. E dentre várias outros pertencimentos e fugas de uma sociedade que é cruel, né? E a escola de samba emerge como isso tudo. E aí, para muita gente, a gente só existe durante 50 minutos nos 2 dias. Mas não, gente. São 365 dias
e 20 minutos, né? Não sei, mas enfim, são todos os dias menos o desfile. O desfile a gente só tá mostrando para vocês o que a gente faz durante todo esse tempo. Olha, pra falar de carnaval, eu acho que tinha que ser uma série, não é nem um episódio só, é uma série de carnaval, porque é um assunto que tem muitas camadas, política, social, econômica, enfim, a gente conseguiria ficar... Histórica, né? Você vem trazendo aí tanta informação importante para quem não conhece do carnaval mais profundamente, que é essencial saber onde a gente está hoje, mas tudo que a gente já vivenciou e de onde a gente veio, né? Exatamente. Entender esse contexto, né? Que apesar de o desfile ser lindo, não é só o desfile que representa o carnaval. Tem muito mais coisa... Uma engrenagem gigante. Exatamente. Mas nas suas respostas aí, você passeou por alguns temas que a gente gostaria de trabalhar à vontade. Bastante aqui. Você falou sobre a questão da Costa Pereira. Sim. E a gente já viu em conteúdos que você produziu que ali era uma praia, tinha uma igreja. Dá uma pincelada nisso tudo, incluindo também o fato do primeiro bairro de Vitória, Santo Antônio. Tenta aí, numa resposta, conciliar isso tudo. Aí já é a história da nossa cidade como um todo, né? Você falou meus conteúdos, me sigam no Instagram. Santana Marcos Vinícius, Marcos com U, Vinícius também. E cada vídeo é uma aula de história. Eu tento, né? Não, muito bom. É uma tentativa da gente levar para o nosso povo a nossa história. Precisa muito dizer isso, que a história é uma formadora, é um pilar muito importante na formação da identidade de um povo. E o Espírito Santo sofre muito com isso, né? De não ter uma identidade, de achar que não tem uma identidade própria, de achar que somos o primo pobre do Sudeste, que isso tem uma razão histórica. A partir do momento que a gente conhecer a nossa história, muita coisa iria mudar. E algumas coisas a gente não tem nem registro, né? Nem registro. Isso é justificado pelo próprio ostracismo, né? Uhum. E aí eu acho que a tentativa é justamente essa, de reverter esse cenário, de se pensar uma história capixaba que existe. A gente sofreu em partes, né? Porque eu acho que no sentido geral, aí já é mais uma discussão no âmbito pedagógico, que é a retirada da segunda fase da UFES, né? De que existia a fase discursiva e quem fazia história tinha questão obrigatória de História do Espírito Santo. E aí essa retirada retirou também do pré-vestibular o ensino de História do Espírito Santo. Então, numa percepção macro, o ensino da História do Espírito Santo teve uma diminuição drástica. E aí, pensando a história da nossa cidade em si, primeiro, eu gosto muito de falar o nome Guananira, né? Que eu tenho orgulhosamente tatuado aqui no meu braço, que a gente pensa muito a história a partir do colonialismo. Se pensar a história do Espírito Santo começando depois que Vasco Fernandes Coutinho chegou aqui. Isso não aconteceu. Existiam povos originários aqui. E a ilha de Vitória em si, por causa da sua fartura natural, era uma ilha muito tranquila. E aí os indígenas chamavam de Ilha do Mel, que na tradução livre português seria Guananira, ou Guanani, ou Guanani, né? E aí essa Ilha do Mel, ela sucumbe inicialmente porque os portugueses chegam aqui no domingo de Pentecostes, de 1535, né? E na tradição católica, o domingo de Pentecostes se celebra o dia, o momento, o fato em que o Espírito Santo desce dos céus, paira sobre Maria e os apóstolos e dão a eles o dom de evangelizar, e a partir daí o cristianismo se expande para o mundo todo, né? E aí eles chegam no domingo de Pentecostes, então dão a esse local a Vila do Espírito Santo. Antigamente era a capitania 1ª, porque era a 11ª capitania hereditária de norte a sul do Brasil, né? E essa capitania 1ª vira capitania do Espírito Santo, por ser um domingo de Pentecostes, e logo nos dias seguintes, né, nos meses seguintes, eles fazem inspeções para poder conhecer esse território do entorno. Eles chegam onde hoje é a Prainha de Vila Velha. E aí, para conhecer o local, o entorno, um dia 13 de junho, eles chegam na ilha do outro lado da Bahia. 13 de junho é dia de Santo Antônio. Só que eles não iam fazer uma colonização efetiva naquela ilha, porque primeiro que não tinha contingente, a colonização portuguesa sofreu com bastante dificuldades, muito tempo eles ficaram só na costa mesmo, né? Porque existiam ataques indígenas, resistência indígena, desconhecimento do território. Eles não iam ficar naquela ilha e eles dão aquela ilha como uma propriedade particular. Então, do ponto de vista da colonização, Vitória inicialmente foi uma ilha privada. Já era deles. Já era deles e eles dão a um que eles chamavam de fidalgo, né? Uma pessoa importante da época era Duarte Lemos. Então, Duarte Lemos, toma aqui, você tem aqui para você a ilha de Santo Antônio, em 1551, né? 13 de junho de 1535, perdão, eles dão a Duarte Lemos, e Duarte Lemos tem a ilha de Santo Antônio para ele. E a representação dessa história está até hoje lá no centro de Vitória, que é a Capela de Santa Luzia,
que é a edificação da colonização mais antiga de Vitória. Ele exerce poucas atividades de colonização, né? Poucas roças de milho, né? De mandioca. E aí, com o passar do tempo, não é uma colonização efetiva, né? E a partir disso ele também constrói a Capela de Santa Luzia ali. Só que por não ser ao mesmo tempo que ele não exercia uma colonização efetiva, uma ocupação efetiva nessa ilha, e sofrendo sucessivos ataques indígenas na região de Vila Velha, eles, num determinado momento, eles se veem encurralados e atravessam a Bahia. Então eles saem da Vila do Espírito Santo e vêm para a Vila Nova, uma nova vila, que naquela época era chamada de Ilha de Santo Antônio, mas como o Duarte Lemos não estava ali fazendo nada, a gente vai ocupar aqui. E a Vila Velha vira uma Vila Velha, Vila né? Velha, Vila por Velha. isso o nome. E aí o nome de Vitória vem porque eles chegam aqui, eles também sofrem resistência indígena, né? Mas aí, em determinado momento, eles conseguem essa vitória e fundam no marco zero da cidade, que está lá hoje, nos pés da catedral. Então, assim, quando você pensar a Vitória está a X quilômetros de Madagascar. A partir dali que está pensado o marco zero da cidade, calculado a partir dali, dos pés da catedral. Foi ali que eles fundaram, fizeram o marco inicial da cidade. E para agradecer essa vitória militar, eles dão o nome de Nossa Senhora, Vila de Nossa Senhora da Vitória. Né? E aí, posteriormente, na efetivação como cidade que vem já lá pro lado de 1823, vira só Vitória. Vira só Vitória, né? Sai o Vila. E aí desenvolve um pouco, a gente pensa como cidade, né? E quando você fala dessa questão da Costa Pereira, de ser uma praia hoje não ser mais, tem muito mais praia que a gente pensa que foi, que a gente hoje nem imagina que era praia. Você imaginar, por exemplo, hoje o PA da Praia do Suá. O PA, ele tem um formato de barco e a janela dele já dava direto no mar. Era uma percepção de que os ares do mar mesmo, da praia, fazia bem à saúde. Hoje, se você for no PA da Praia do Suá, para você chegar na maré, você tem que andar mais de 20 minutos. Isso da quantidade de aterros que Vitória teve que passar. O próprio samba enredo Chegou o que faltava, que homenageou o Teatro Glória, fala no samba do cais que ficava ali aos pés do Teatro Glória. Hoje Teatro Glória, né? Hoje Teatro Glória. Quem não conhece, imaginar que tudo, aquela avenida toda que tem ali, não era nada. A água vinha até, batia, né? As pedras, inclusive, ali aos pés do Teatro Glória. Então, prédio, o Arranha-Céu, não é isso? Era um arranha-céu de Vitória. Foi o primeiro prédio a ter 5 andares na cidade. Isso aí. Esse enredo Achou que Faltava é maravilhoso porque ele pensa o Teatro Glória através do espaço, né? Então não conta a história do Teatro Glória, conta a história do espaço. E ele fala o que era antes do Teatro Glória. E realmente ali foi o Parque Éden, o Jardim Municipal, que a água ia até ali mesmo. Hoje, se você for no Teatro Glória, você tem que andar mais um tanto para você chegar na maré. E essa questão dos aterros vem muito em cima de se pensar também uma das razões desse ostracismo que a gente vive. Porque Vitória e o Espírito Santo tornam-se capital e estado com um determinado atraso a partir do momento do descobrimento do ouro nas Minas Gerais. Né? Existiu ali um momento de instabilidade diplomática, de constantes invasões de ingleses, de holandeses, né? De outras nações que não Portugal, em um determinado momento da história, Espanha e Portugal, de proteger aquele ouro que está sendo descoberto. E para proteger se usou uma arma, né? Uma artimanha natural, que era a nossa Mata Atlântica, Mata Virgem nativa. Então o Espírito Santo foi uma barreira verde, que ficou conhecido para a história, isso, e é importante se dizer que não é o único motivo para o nosso atraso econômico. Isso aí é uma taxação histórica que se coloca que não pode ser colocado como única verdade. Não é o único motivo para a nossa falta de protagonismo no Sudeste e no Brasil como um todo. Mas enfim, para a época foi. E num determinado momento em que a situação diplomática fica um pouco mais amena, os outros estados, na época não tinha o nome de estado, mas capitais e outras federações do país estão desenvolvidas e Vitória não. E esse ostracismo dura aí desde o início da colonização em 1551 até meados do século XIX. Vitória era uma cidade pequena, com construções referentes à época colonial. Imaginem vocês que, e aí falando da Praça Pereira como Praça Costa Pereira como praia, Vitória era só cidade alta. A água ia até a Costa Pereira. O Parque Moscoso era um grande alagado.
A gente tem até imagem disso, né? Aí, Tem pra uma- mostrar. Essa imagem que eu vou mostrar aí é de 1861, do fotógrafo Victor Fronde. Aí. Ó. Victor Fronde, ele vem aqui em 1861 porque ele cobre, se eu não me engano, a passagem do imperador Dom Pedro II, que vem aqui o Espírito Santo. Foi nessa época que ele fez a doação dos sinos lá da Igreja do Isso. Rosário? Na passagem aqui, ele dá uma doação para Santa Casa de Misericórdia também. E essa parte aqui embaixo chega a ser parte da Vila Rubim, o Parque Moscoso, se eu não me engano. Nossa. Mas mostra a região, uma região extremamente que não existe mais hoje. Você pensar a Ilha do Príncipe como ilha mesmo, né? Era uma ilha. Hoje a ponte seca tá seca por causa do aterro, porque antigamente a água passava ali. Então essas reformas surgiram no momento que Vitória despertou, isso aí na segunda metade do século XIX, que aí existia um crescimento econômico, majoritariamente impulsionado pelos lucros advindos da cultura cafeeira, os lucros do café, e o Espírito Santo, como um dinheiro, tinha uma capital extremamente pequena, acanhada, que sofreu durante esses séculos muito com as epidemias, porque não existia saneamento, né? No Brasil, como um todo, existia um trabalho ou uma figura social muito que a gente se fala muito quando a gente pensa a história urbana dos locais, que é o escravizado tigre. O escravizado tigre, ele era o responsável por pegar os dejetos na casa das pessoas e jogar no mar. E aí esse apelido tigre é porque o caldo dos dejetos escorria pelas costas e o sol fazia com que ele ficasse com as listas igual os tigres. E por que a gente trata esse elemento? Primeiro, obviamente, por causa da crueldade da escravidão, mas segundo, porque esses dejetos eram jogados na Bahia mesmo. Então se pensa a falta de saneamento e o tanto de doenças que isso trazia, se pensando construções coloniais, iguais essas que vocês estão vendo aí. Naquela época existia uma estratégia das construções serem muito próximas uma das outras e de 2 andares pudesse tapar o sol. Isso em Vitória se potencializava porque era uma ilha, era pequena, né? Então uma cidade pequena, realmente acanhada, extremamente colonial mesmo. E nessa necessidade de se mudar, a elite não estava satisfeita, até de questões de logística, né? Estava se desenvolvendo, se visava um porto para Vitória, então de exportação do produto do café. Vitória passou por um processo de modernização. Esse processo ele é representado pelo projeto Novo Arrabalde, de Saturnino de Brito. Esse Novo Arrabalde ele faz alguns traçados na cidade, que é fazer a cidade, inicialmente, a partir de alguns aterros. Começaram os aterros no Campinho, região do Campinho, que hoje vira o Parque Moscoso, e as proximidades, na região da Costa Pereira. E o que pouco se diz quando as pessoas pensam essa questão urbana é que essas regiões, elas eram, de alguma forma, o local marginalizado da cidade. E eu costumo usar como uma grande representação disso a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Prainha, que existia, onde hoje não sei se é o supermercado Chuamba, um pouco mais para o lado, mas enfim, era uma igreja que era a representação dos pescadores da época. Os pescadores paravam o barco ali, onde Ali já perto passa do Carlos Gomes, né? um pouquinho mais pro lado ali, ou subindo a próxima entrada da Rua 7 e a Rua ao lado, que eu sempre Entendi. esqueço o nome, General Osório, não lembro. Nestor Gomes? Não sei, eu sempre esqueço ali. 3 de maio. Não, Tem a 3 de maio. Rua 7 é do lado. Graciano Neves. Graciano Neves. Eu passo todo dia quase para ir para Asilo, para lá não esqueço o nome, enfim. Ali existia a Igreja Nossa Senhora da Conceição da Prainha. A Igreja Nossa Senhora da Conceição da Prainha era de pescadores, uma capelinha pequeniníssima. E toda aquela região representava as comunidades periféricas também, eram os pescadores, os ex-escravizados na Rua 13 de Maio, que na época a Rua 13 de Maio chamava Rua do Piolho. O nome Piolho é porque, na verdade, Piolho era um apelido que existia no Brasil como um todo, que era a pessoa que estava sempre comercializando ou comprando e vendendo alguma coisa. Muquirana é Piolho em Tupi-Guarani, né? Então, o Muquirana estava sempre comprando e trocando alguma coisa. Existia aqui, como existia no Rio de Janeiro e todos os vários locais, um cara que era o Piolho, que estava sempre comprando e vendendo. E aqui existia um cara chamado Senhor Luiz, que ele nas trocas comerciais dele, ele construiu vários pequenos barracos na Rua do Piolho, e muitos escravizados compraram casas ali e foram morar ou em Liberdade ou conseguir casa de alforria. A banda da Igreja do Rosário dos Pretos ensaiava ali na esquina. Então ali era a grande representação da parte negra da cidade. Tinha a Igreja do Rosário atrás. Um pouquinho mais em cima tinha a rua, o Beco do Estanque. O Beco do Estanque era como se fosse hoje
junta o subúrbio e o Bar da Zilda junto, que era um local que só aparecia em ocorrências policiais, mas era porque eles estavam fazendo festas. Eles gostavam de festejar. Tem uma notícia, não sei, acho que 1860, e que faz 17 graus em Vitória. Aí o povo do Beco do Estanque faz a festa do frio. Então eles gostavam de festejar. O negócio era festejar. Então aquele território ali era a grande representação dos negros e pobres da época. Falando em negros e pobres, você falou da Igreja do Rosário. Tem algumas imagens dela aí, Gabriel? Mostra pra gente. Maravilhosa. E aí você podia dar uma pincelada sobre a história dela, porque Olha que beleza. Cada trecho que a gente está conversando aqui é uma aula, né? Cada trecho é uma aula que duraria horas pra gente falar. Mas assim, a gente não pode deixar de falar da Igreja do Rosário. Rosário, que é um tesouro basicamente escondido. Eu tive uma infeliz surpresa quando falei brevemente da história do Rosário. E pessoas que moravam 60 anos em Vitória não sabiam que a Igreja do Rosário existia. A Igreja do Rosário dos Pretos, minha gente, foi fundada no século XVIII, mais precisamente em 1764, se eu não me engano. E peço perdão que eu sou péssimo, apesar de ser historiador, sou péssimo com datas exatas. Data assim exata, não sou muito bom não, mas se eu não me engano é 1764. E ela surgiu num movimento que a Igreja Católica tinha, que acontece no Brasil, quase no Brasil todo. Se você for em Salvador, por exemplo, tem lá a Igreja do Rosário dos Pretos, próximo ao Pelourinho. Lindo, inclusive, que toda terça-feira tem a missa afro. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Rio de Janeiro também tem a mesma coisa, que hoje, apesar de um descaso, quando eu tentei ir na Igreja do Rosário no Rio de Janeiro, quase não se achava, porque ela estava no meio da Rua do Riachuelo, do nada, sem nenhuma referência que ela era ali. E hoje ela é um museu da escravidão no Rio. Então era o movimento da Igreja Católica de dar aos escravizados, né, o maior pertencimento, o maior ato de ingressar na fé católica. Existia a igreja, a Irmandade do Rosário. A gente fala muito Rosário porque provavelmente, isso aí a gente lida com a história oral, né? Mas provavelmente a identificação dos negros com Nossa Senhora do Rosário era por causa do fio de conta, que é o mesmo fio de conta que a gente usa nas religiões de matriz africana. A gente chama de guia, né? O fio de conta. Então isso aqui se assemelhava muito ao Rosário. Então se cultuava Nossa Senhora do Rosário. E São Benedito pela mera identificação com a cor. Né? E aí, em Vitória, eles recebem na antiga Ladeira Pernambuco um terreno que, imaginem vocês, hein? E a gente já contextualiza essa mudança que a cidade de Vitória passou. Para a época era um terreno afastado da cidade. Hoje pra gente é o mesmo bairro. Mas para a época, ó, tomem aqui um terreno afastado da cidade. Vocês têm 2 anos para vocês construírem a igreja de vocês. E se vocês não construírem, a gente vai tomar de volta. E aí surge a Igreja do Rosário, construída por negros, alguns livres, mas a maioria escravizados. Eles mesmos construíram a igreja. E aí ali vira a principal representação territorial dos negros do Espírito Santo. De Vitória, majoritariamente falando, né? E aí, quando a gente fala isso, essa representação se dá em alguns termos, né? Acho que uma grande representação disso está lá na igreja até hoje, que é a Casa de Leilão. A Casa de Leilão foi um local que tudo que a igreja conseguia, ela leiloava para comprar cartas de alforria. Ao lado tem um cemitério, e esse cemitério é dentro de uma perspectiva de que as pessoas eram enterradas nas igrejas por ter uma proximidade com o local sagrado. E isso era comum no Brasil todo. Toda igreja tem um cemitério. Com o passar do tempo, se foi trazendo infecção cadavérica, né, que é os dejetos caírem no lençol freático e contaminarem a população. E aí baixou-se um decreto, inicialmente nacional, mas foi espalhando por diversos locais, que não poderia mais ter cemitério na igreja. Isso foi para vocês terem noção de como era tão comum o cemitério na igreja e algo tão afetivo, que em Salvador existiu uma revolta. A cidade se rebelou para que o cemitério continuasse próximo à igreja, porque tinha a concepção de que eu seria enterrado longe do sagrado. E dentro dessa concepção, quem era negro escravizado e morria era jogado no mar, ou era queimado, ou era jogado na mata. Então lá tem muitas lápides que não têm identificação, porque eram negros escravizados, que não tinham onde ser enterrado, e tem um enterro digno só a partir do momento que eles têm um local, um território, que é a Igreja do Rosário. E essa representação negra se manifesta porque, como eu falei para vocês, vocês têm aí o seu território, constrói a igreja de vocês. Vitória era uma cidade pequena, e ainda assim pequena, dividida por igrejas.
A gente tinha a igreja que era a representação da elite, que é o convento de São Francisco, entre aspas falando, né? Que era a representação dos franciscanos. Os padres jesuítas no Colégio de São Tiago, que vinha a ser o Palácio Anchieta. O Sônia Cabral era uma igreja, que era a Igreja da Misericórdia. Você tem a Capela de Santa Luzia atrás, e ao lado você tem a Igreja de São Gonçalo, que por um tempo foi também representação dos homens pardos. Né? Então era uma cidade realmente dividida, as igrejas que você pensa não só do ponto de vista religioso, mas também social e de pertencimento. E cada procissão, por exemplo, quando você, né, era uma manifestação daquele determinado grupo. Você tinha identidade a partir dali. Você tinha a sua flâmula. Se você for pesquisar, por exemplo, as pessoas negras de Vitória, você vê muita gente com referência a Rosário. Ah, não sei quem do Rosário. Fulano do Rosário. Esse do Rosário era porque eles tinham pertencimento de ser daquela igreja. Eu tenho um exemplo, Edmilson Cândido do Rosário. Cândido do Rosário. Famosíssimo, né, bandido que teve aqui no Espírito Santo, negro, em alusão a isso. Entre vários outros, se você procurar, você vê o do Rosário em alusão a essa igreja. E aí, essa potencialização acontece, que eu acho que quando a gente fala da igreja do Rosário, a gente precisa falar, que só existia uma imagem de São Benedito. Os franciscanos cultuavam São Benedito também, porque São Benedito, de alguma forma, também foi um frade franciscano. E só existia a imagem dele. E essa imagem, ela revezava entre o convento de São Francisco e o convento da Igreja do Rosário. Ia para lá, ia para cá. Num determinado momento, de 1832, se eu não me engano, não sou muito bom com data não, gente, posso estar errando. Tranquilo. Enfim. Coloca-se que a imagem de São Benedito não vai sair do convento de São Francisco e não vai para a Igreja do Rosário dos Presos por causa da chuva. E isso enfurece muito os devotos de São Benedito. Porque quando se pensa São Benedito, para os negros, é o ponto de vista da identificação. A gente vê as religiões de matriz africanas fazendo sincretismo, né? A gente vê muito orixás em que sincretizados São Jorge é Ogum ou Oxóssi, né? Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição ou Nossa Senhora dos Navegantes. Enfim, São Benedito não tem uma entidade com sincretismo. Raramente tem. Porque não precisava, era identificação com o próprio santo parecido com o deles. Então existia uma representação muito grande naquilo. E quando São Benedito não vem, começa uma briga inicialmente diplomática, até que 3 ou 4 negros do Rosário invadem o convento de São Francisco e roubam a imagem. E se pensar a Vitória naquela época, amigo, você não sai da igreja do Rosário, desce, sobe a Rua 7 ali, não. A Rua 7 era um córrego. Ao lado era uma praia. Então, para você chegar, às vezes você tinha que dar a volta lá por trás, passar pelo meio da mata. Eram caminhos que a gente não consegue imaginar hoje. E eles fazem isso, e a narrativa que tem quando eles dobram e chegam nesse território, que é o território marginalizado, que posteriormente vem a ser a Praça Costa Pereira, os sinos dobram. Eu me arrepio só de falar. O foguetório começa porque era São Benedito voltando para os negros, como de fato seria. E aí ali começa uma briga que divide socialmente, racialmente e religiosamente a cidade de Vitória. Por quê? Os negros do Rosário usavam a cor azul. Os devotos de São Benedito do convento de São Francisco usavam a cor verde. Só que os negros do Rosário, a partir dessas brigas, olhavam para os beneditinos, né, do convento de São Francisco e viam neles a representação da elite, os brancos metidos, né, e deram a eles o apelido de Caramurus. Caramurus era o partido político da época, partido do imperador, que tinha a fama de ter uma postura elitista, não ser popular, de ser, né, metido, etc, etc, etc. Os devotos de São Francisco, ouvindo a insulta de Caramuru, acharam que era uma alusão ao peixe, que era verde, igual às roupas que eles usavam. Apelidaram os devotos de São Benedito do Rosário de Peruás, que também usavam azul e que, acreditem, para a época, peruá era descartado. Hoje você gasta R$100 num peruá quase num restaurante. Naquela época você pegava o peruá e jogava de novo no mar. Então virou peruás e caramurus, uma briga eterna em Vitória. Naquela época existia como símbolo de vitória você rasgar a flâmula ou tomar a flâmula de uma outra irmandade ou rasgar o bumbo. O bumbo, na representação dos caramurus, existia mais no sentido da orquestra, né? Era mais uma música clássica. Já a procissão de São Benedito era algo extremamente popular. A gente hoje brinca com o carnaval, é algo que vem do século XVIII, XIX para cá. Porque por muito tempo em Vitória, a maior festa popular foi a procissão de São Benedito. Porque era o santo na frente
Existia um pouquinho de reza, mas dali para trás, meu amigo, era, com todo respeito, o pau quebrando. Era alas de capoeiras, era duelo de rimas, porque a rima sempre está presente na cultura africana. A gente vê as músicas hoje que contêm rima, todas as músicas negras, quase todas de origem negra, tem rima, duelo de rima. O funk, o hip hop, o samba no Partido Alto, isso é uma origem africana. Vem desde o tempo de África, de se duelar a rima. E quando a gente pega os jornais do século XIX da posição de São Benedito, você vê duelos de rimas, encenação de reisados e, principalmente, a presença do tambor. Não é à toa que a banda do Rosário dos Pretos se chamava Zabumba Peruá, por causa da presença do tambor. Gente, olha... Quanta história, quanto papo bom. É papo pra ficar aqui pra mais de Ora, metro. tá falando Volume 1, muito, volume peço 2, perdão. volume 3. Tá ótimo. E olha só, vocês que estão gostando desse papo, eu tenho que falar isso. A gente vai ter que fazer Um volume a parte 2, 2, porque Estou à disposição. é muita história e é tão envolvente porque você percebe que uma coisa tá conectada à A outra. E A hoje, história é isso, né? Nada se... hoje, quem passeia no centro de Vitória sai da Igreja do Rosário e vai ao Convento de São Francisco, por exemplo, você faz esse trajeto a pé em 10 minutos. Exatamente. Imagina isso lá atrás, quando era aquele monte de mata, e nada essa se- realidade E toda. nada se desconecta, né? Tudo está conectado, né? Você vai conversando, você vai entendendo quem é morador, né, de Vitória, ou mesmo do Espírito Santo, quando você vai contando toda essa história que envolve a escravidão, envolve, né, Minas Gerais, a questão do ouro, ou seja, vai contar muito do que nós somos hoje, né, da onde nós chegamos, né, onde nós estamos caminhando, porque a história é isso, é contar do passado para a gente entender o presente. E assim, realmente o papo... Não, esse papo aqui foi, sabe aquela coisa assim, te dou a cereja do bolo só pra você sentir o sabor e voltar? E voltar. Porque parece que a gente tem 5 minutos tá conversando, mas a Gabriel já tava ali apontando, ó, já tá dando 1 hora de episódio. 50, quase 1 hora. A gente faz outros. E a gente vai ter que fazer, não é possível, porque assim, a gente só pra contextualizar, né? E porque assim, vamos lá. Eu, dessa geração mais nova, não vi muito da nossa história nas escolas. Então, tudo que você está contando, não tudo, né? Porque algumas coisas eu já fui pesquisando. Mas muito do que você conta, esses detalhes, a gente às vezes não ouve. E a gente não vê. E é tão interessante a gente saber da nossa história, o que impacta. Porque, igual você disse em relação ao carnaval, por exemplo. Hoje, uma pessoa chega numa escola de samba, ela não sabe como era antes, ou por que tal ritual é feito, ou tal cerimônia é feita, por que existe o mestre-sala e a porta-bandeira. Por que se beija a bandeira? Por que se beija a bandeira? Então, assim, só isso já é um tema para um outro episódio e eu acho que a gente tem que fazer... Por que o camarada chora quando a escola tá entrando? Cara, achando que é a mera emoção. quando a Essa bateria- engrenagem que a gente Ó, vive Isso é no uma ano coisa todo. muito mais profunda, isso. Em 2011 ou 2012 foi quando eu fiz meu primeiro carnaval trabalhando. Cara, quando passou a escola de samba, a bateria... Tum, 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 cara, aquilo ali arrepiou. Eu falei, caramba, o que é isso? E é uma coisa que contagia e por isso que você vê esse envolvimento todo que tem. E, enfim, a gente precisa... Fazer uma edição carnaval, quando chega mais Exatamente. perto do desfile. A gente vai Exatamente. fechar aqui porque precisamos pela hora, mas Isso aí. vai ficar aí já o convite Não, pro estou à próximo. disposição pra gente continuar essa conversa. Nossa, a hora que show vocês de bola. quiserem. E aqui, um comentário, tá? Eu parei de beber nesse copo porque ele trincou Ah, não as tinha coisas visto, de não. bastidor. É, né? mas é sinal de que a conversa tá boa. Isso aí, isso aí. E, Marcos, olha, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma aula, um intensivão que deixou a gente com gostinho de quero mais. Você está super convidado a voltar aqui. A gente... E na próxima, a gente pode trazer um prato para surpreender ele. Ô, Isso por aí, favor. isso né? aí. A isso gente aí. pode fazer o contrário na próxima, Aguarde. para colocar na mesa o do outro lado. Aí que eu venho mesmo, já ia vir antes. Marcos, deixa um convite pro pessoal. Quem quiser saber mais histórias da nossa cultura e da nossa história capixaba, tem o Instagram do Marcos Vinícius, que ele conta de uma forma muito leve e muito completa um pouco da nossa história. Marcos, fala aí o recado pro pessoal. A minha intenção é justamente essa, né? É pensar a história como formador da nossa identidade. Saber que não é culpa do capixaba não saber a própria história. A gente precisa criar mecanismos para que ele tenha contato com ela, né? Não é desinteresse, muitas vezes é falta de contato mesmo. E a intenção é justamente essa, é levar pro meu povo, a nossa história e mudar essa realidade de ostracismo, de síndrome de vira-lata que a gente costuma ver no nosso cotidiano, né? Então eu faço vídeos curtos de até 2 minutos, que eu sei que tem gente que tá sempre na correria, muitas
da gente falar, porque hoje existe um desinteresse em vídeos maiores. Não é isso. Não. A gente vive dias mais corridos. Então as pessoas, ainda mais pessoas que não têm tantas condições, têm menos horas livres no dia, né? Então tento concentrar a história em até 2 minutos no @Santana Marcos com Vinícius com também, no Instagram. E um outro convite também é que a partir de agora eu vou começar um projeto de tour pelo centro de Vitória. Inicialmente beleza. pela história negra e após isso também sobre toda a história. Então é a nossa história vista e vivida ali cara a cara, que é o que já acontece no nosso cotidiano, né? Então, Maravilha. fomentar isso para mudar essa nossa realidade. Que legal, Marcos. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Queremos agradecer também ao estúdio Fonte Hub, que nos aceita e nos recebe sempre tão bem aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, valeu.